Vocês não podem imaginar o tamanho da minha emoção em apresentar para vocês essa série chamada A Fórmula. Ela foi inventada por mim lá em 2016 por um canal chamado Zoeira Geek, que hoje em dia já nem recebe mais vídeos novos, mas tem até um teaser da época. Dá uma olhada. A proposta dessa série é falar sobre arte, então a gente pode falar aqui sobre uma atriz, um ator, sobre um gênero musical, sobre o movimento artístico, quem sabe. Lembrando que nada impede de acontecer uma segunda temporada, vai depender do like de vocês, então já senta o dedo no like, compartilha pra gente poder espalhar essa palavra da fórmula pro mundo. Vamos começar hoje com um diretor que qualquer fã de cinema adora e admira. Senhoras e senhores, Quentin Tarantino. Pra não falar besteira e virar comédia, hora do resumo da Wikipédia em inglês. Esse ator e diretor americano de raízes italianas nasceu no Tennessee e é filho de um ator chamado Tony Tarantino e Connie Hill, uma mulher irlando-ameríndia. Eu poderia começar aqui falando sobre os inúmeros sucessos do cara, que começaram ali pelos anos 90 e se estendem até hoje. Mas vamos dissecar a vida dele para tentar entender a fórmula que fez ele fazer tanto sucesso. Bom, como eu disse, ele nasceu no Tennessee, mas com 8 anos de idade, ele se mudou para Califórnia com os pais. E aí que eu começo a pensar naquele filme Efeito Borboleta. Será que se ele não tivesse se mudado, ele seria quem é hoje? Acontece que com 16 anos, ele entra no teatro porque ele sempre quis ser ator. Mas aí ele começou a escrever um roteiro maluco lá e parece que ele tomou gosto pela coisa. Ele começou a trabalhar numa locadora. Para você que é um jovem dinâmico e não tem ideia do que é uma locadora, era o streaming antes do streaming. Você tinha que ir fisicamente, alugar um filme para devolver. Olha que arcaico. Mas enfim, foi nessa locadora que ele teve contato com filmes mesmo. Ele teve contato desde western a filme B de Kung Fu, passando por ficção científica e filme de guerra. Isso tudo sem nunca abandonar os seus estudos em atuação. Só que acontece que o cara nessa época estava mais empolgado mesmo em escrever roteiro. Lá nessa locadora ele conheceu um cliente chamado Roger Avary, que já era meio conhecidinho lá pelo mercado de Hollywood. Olha o cara fazendo networking e você reclamando que não te dão uma oportunidade de crescer no teu escritório. Enfim, depois de muito sofrer, ele conseguiu vender 2 roteiros para Hollywood. Um filme chamado True Romance e outro chamado Natural Born Killer. O Natural Born Killer, inclusive, foi inspirado numa história de 80 páginas escrita pelo próprio Roger Avary. Olha o networking dando certo. O importante é que ele estava dentro desse mercado. E deixa eu explicar como é que funciona o mercado de filmes lá nos Estados Unidos em paralelo com o que funciona aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o cara quer fazer um filme. Ele precisa inscrever o seu roteiro em editais. Editais são concursos promovidos pelo governo federal para captação de recursos. Ou seja, ele precisa de dinheiro para gravar, ele vai atrás do Ministério da Cultura antigamente, hoje Secretaria Especial de Cultura, para poder captar esses recursos. É por isso que na maioria dos filmes brasileiros tem aquelas marcas, também chamado de logogrifo, com Fundo Setorial do Audiovisual ou Lei da Ancine. Lá nos Estados Unidos,
os filmes têm uma coisa chamada produtor executivo. Tem uma diferença entre produtor puro e simples e produtor executivo. O produtor, ele trabalha na produção do dia a dia do filme. Então ele torna viável toda a logística dentro do estúdio. O produtor executivo paga as contas. Show me the money. Geralmente esses produtores executivos são empresários, geralmente muito ambiciosos e geralmente já com muito dinheiro. Bom, a essa altura Tarantino já estava inserido no mercado. E ele estava numa festa, foi convidado lá, estava tomando uns bons drinks, comendo aqueles canapés sem graça, até que ele foi apresentado a um cara chamado Lawrence Bender. Esse Lawrence Bender era um rapaz de origem judaica, com algum dinheiro no bolso e bastante ambição. E viu no Tarantino uma oportunidade de crescer, então ele abriu o bolso pro cara. O resultado dessa parceria foi o longa Cães de Aluguel. Inclusive, esse Lawrence Bender era amigo do Harvey Keitel, o Mr. White. Não esse. E ele ajudou a financiar o filme. Mr. White, cara. Daí pra frente é história. Lançou Pulp Fiction, balançou os cinemas com Kill Bill volumes 1 e 2 e mais recentemente lançou Era Uma Vez em Hollywood. Mas o que mais me surpreende no Tarantino é todo o conhecimento que ele tem sobre cultura. Por exemplo, ouça essa música. O que essa música evoca? Uma tarde ensolarada na praia? Um bailão na cidade do México bebendo caipirinha de mezcal? Pois é, mas Tarantino ligou o dane-se e colocou essa música numa luta de kataná na neve. E funcionou! E aquela música na introdução de Pulp Fiction, que o Black Eyed Peas também sampleou e fez uma música chamada Pump It. Se você pensar bem, ela é um surf rock californiano que foi inspirada numa música grega. Nada a ver com o filme e funcionou. Ainda em Kill Bill você tem as influências japonesas que são maravilhosas. No segundo filme ele junta filme B de Kung Fu no treinamento com Pai Mei com trilha sonora de música de relaxamento, quando Bill toca The Lonely Shepherd, do George Zamfir, e a cultura redneck com Michael Madsen, papo nerd sobre quadrinho quando a Beatrix encontra Bill, é maravilhoso. E você vai me dizer que precisa de faculdade de cinema para ser um bom diretor? A faculdade de cinema que o Tarantino fez foi sentar a bunda na cadeira e ver filme. E a locadora foi um laboratório perfeito. Uma coisa que está sempre presente nos filmes do Tarantino é a violência. É quase uma marca registrada do diretor. Lay your palm flat on that tabletop. And a lot of lies set around this dinner table here tonight, but that you can't believe. Mas saibam que quando perguntam pra ele por que ele usa tanta violência nos filmes, ele só diz que é porque ele acha muito divertido ver sangue jorrando durante meia hora da cabeça de um mafioso da Yakuza. Inclusive, ele fica indignado se você tentar sugerir que tem alguma outra causa ou motivo por trás disso. But why are you so sure that there's no link between enjoying movie violence and enjoying real violence? I'm going to tell you why I'm so sure. Don't ask me a question like that. I'm not biting. I refuse your question. Why? Because I refuse your question. I'm not your slave and you're not my master. You can't make me dance to your tune. I'm not a monkey. I can't make you answer anything. I'm asking you interesting questions. And I'm saying I refuse. Goste você ou não do Tarantino,
fato é que não dá para não ser impactado pelo trabalho do cara. Tem que respeitar. E você? Já viu algum filme do Tarantino? Qual é o seu favorito? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários, beleza? Esse aqui é um recado para os empresários. Eu acabei de falar sobre um diretor e sobre vários filmes dele. As pessoas vieram aqui porque são fãs dele. Elas estão entretidas de maneira sentimental com o conteúdo. Imagina se depois disso tudo eu falo bem do seu produto. Olha que espaço maravilhoso para você anunciar. Se você se interessou, se você pensou bem sobre isso, o meu e-mail está aqui embaixo na descrição, beleza? Tchau, tchau!